Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Como foi de feriado? No meu caso, eu adorei porque descansei bem. Estava bem cansado mesmo. Eu vim direto desde maio até esse feriado. Bom, gente, vamos. Antes de começar a aula de hoje, eu queria dar alguns avisos. Vamos colocar aqui. Hoje é dia 3 de setembro. Vou colocar aqui é dia 10, 17, 24, 1º de outubro, 8 de outubro. Isso aqui é o nosso bimestre, o que falta para terminar o terceiro bimestre. Dia 3, que é hoje, e 10, isso aqui é números complexos, vamos continuar o tema. Certo? Aqui entra a forma trigonométrica dos números complexos. A aula de hoje, a gente vai ver representação geométrica, módulo e argumento de um número complexo. Aqui eu quero dar uma revisãozinha, aproveitando a forma trigonométrica dos números complexos, que usa seno e cosseno, vou dar uma revisão do tema, tá? Dia 24 e 1º, polinômios, que é o segundo tema da apostila. E fica sobrando dia 8, livre, provavelmente, ou seja, polinômios ou alguma coisa. A atividade bimestral, provavelmente eu entregue dia 17, tá? E provavelmente vai cair só números complexos. De modo que daria como 2 semanas para vocês fazerem, ou dia 24, estarei entregando entre esses 2 dias aqui. Vou deixar 2 semanas de prazo para vocês fazerem. Dessa vez será, não vai precisar imprimir, vocês vão fazer a atividade e enviar como eu envio as atividades semanais, tal qual. Eu faço a correção e subo a nota, tá certo? Dia 9 de outubro termina o bimestre. Aqui cai numa quinta, no dia 9 cai numa sexta-feira. É isso, gente, os avisos que queria dar. Quero chamar a atenção que alguns de vocês não entregou as atividades, atividade 16, que creio que pelo feriado meio que se atrapalharam, não sei. Chamo a atenção que as atividades vão valer 50% da nota. Então, ponham as pilhas aí e não deixem de entregar atividades, beleza? Então vamos começar o tema da aula de hoje. Deixa eu primeiro preparar a lousa e já começamos. Bom, gente, vamos começar pela representação geométrica de um número complexo que estamos usando a letra Z para representá-los. Eu tomei aqui um eixo, um sistema de eixo cartesiano, x e y, certo? No caso dos números complexos, esse sistema aqui ele é um pouquinho diferente do sistema cartesiano tradicional. E vocês vão entender o porquê, gradualmente. Inclusive tem um nome para esse sistema que eu vou dar depois. Os números complexos, vou escrever aqui do lado, a sua forma algébrica, que é o que nós estamos estudando, ele se representa assim, certo? Eu tenho que o A é a parte real e esse B é a parte imaginária. Isso já vimos, certo? Então, para fazer a representação geométrica desse número complexo, o que a gente faz? Vejam que no eixo, aqui no sistema de eixos, que eu coloquei aqui no X, que é o eixo das abscissas, o nome que recebe é eixo real. Que significa que nesse eixo vai entrar a parte real de um número complexo. O eixo das ordenadas, que é o Y, já deu o nome de eixo imaginário. Por que vai ser chamado assim? Porque ele vai albergar a parte imaginária de um número complexo, que é o parâmetro B. Então, para representar o número complexo em sua forma geométrica, o que a gente faz? Eu vou pegar a parte real e vai ser representada nesse eixo aqui. Vamos colocar, suponha que o A esteja aqui. Esse A está aqui, certo? E a parte imaginária, que é o B, que é o número que multiplica o I, certo? Entra no eixo imaginário. Vamos colocar o B aqui em cima. B. Tudo bem até aqui? Se nós comunicamos esses dois pontos, assim,
Então vai surgir um ponto aqui, vou chamar um ponto P, cujas coordenadas seriam A, B, certo? Esse ponto recebe o nome de afixo do número complexo. Vamos escrever aqui, do número complexo. Essa nomenclatura é diferente porque de fato tem umas coisinhas diferentes que vão acontecer aqui. Então, repassando o que foi visto até agora, eu tenho um sistema cartesiano, o eixo x é o eixo real, o y o eixo imaginário. Então eu tenho o número complexo, ele está representado na sua forma algébrica por uma parte real e uma parte imaginária, que é o A e o B. Tomo a parte real do número complexo e coloco no eixo real. A parte imaginária, que é o B, eu coloco no eixo imaginário. Comunicando os dois pontos, encontro um ponto P, de coordenadas A, B, certo? Que é chamado afixo do número complexo. Bom, da representação geométrica é isso. Agora vamos ver alguns exemplos. Bom, vamos tomar um exemplo agora de representação geométrica. Suponho que tem esse número complexo, que é z igual a 2 mais i. Então aqui eu tenho a parte real dele, que é o número 2. E a parte imaginária, gente, é o número 1, né? Que está aqui escondido, multiplicando i. Então, para representar ele, o que eu faço? Eu vou pegar a parte real, que é o 2, e vou colocar no eixo x. Põe aqui 1, 2 está aqui, tá? E a parte imaginária, que é o número 1, eu coloco no eixo imaginário, que é o y. Então aqui unindo os dois pontos, esse é o que é o número complexo, é o afixo do número complexo z. Não? Afixo é o nome desse ponto. Ele tem um nome diferente. Vou escrever aqui. Afixo, certo? Suponha que eu tenha um outro número complexo, vamos tomar aqui um 3 menos 2i. Então aqui nesse número eu tenho a parte real, que é o número 3, e a parte imaginária é menos 2. Então vamos colocar essas coordenadas no sistema. Então a parte real é 3, vamos colocar aqui o 3, certo? A parte imaginária é menos 2. Então aqui está o menos 2. Então vem para cá, vem para cá. Esse aqui é o afixo do número w. Não é difícil, certo? A representação geométrica é isso, parte real, eixo imaginário, parte real, parte imaginária, sempre assim, tá? E o ponto chama-se afixo, esses pontos que aparecem aqui. Observe que o afixo de um número complexo, dependendo dos sinais da parte real e imaginária, podem pertencer ao primeiro, segundo, terceiro ou incluso quarto quadrante do sistema cartesiano, tá certo? Bom, gente, de números complexos de representação geométrica é isso. Agora vamos ver o módulo de um número complexo. Bom, vamos para o módulo agora. Tomei aqui o eixo cartesiano. Vamos supor que o número complexo, na sua forma geral, forma algébrica, geral é essa aqui, certo? A mais BI. Então, a parte real A estaria aqui, a parte imaginária B que está aqui, certo? Que é esse B. E o afixo do ponto Z, então, estaria onde? Vamos pegar ele aqui, vamos por régua, que aqui já, nessa escala já me atrapalha, só um minuto. Aqui. Aqui. Esse é o afixo do número complexo Z, certo? Na maneira geral. O módulo do número complexo é a distância do afixo até a origem do sistema. Vamos fazer aqui. Essa reta vermelha é chamada módulo do número complexo. A gente vai representar o módulo pela letra grega Rho. Vou escrever aqui embaixo. Essa letrinha aqui, bonita, se pronuncia assim, Rho. Ou posso também representar o módulo de um número complexo dessa forma, com duas barrinhas laterais, tá? Suponha que eu tenho um número complexo z igual a 3 menos i, então o módulo desse número complexo seria módulo de 3 menos i, assim que se representa. É assim que aparece na apostila, nos exercícios que eu vou passar para vocês, tá?
E esse módulo aqui também se representa pela letra grega Rho. Agora, qual é o valor do módulo? Como é que eu calculo esse módulo que está aqui? Olhando para a figura, já dá para ver, não, gente, que aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Que aqui surge um triângulo retângulo. Esse cateto, esse lado aqui é igual ao valor de B, certo? Aqui eu tenho o B. Esse cateto aqui de baixo vale o A. Então, o módulo Rho ao quadrado pode ser tirado por teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado. Deixa eu apagar aqui embaixo. Outra maneira de calcular, então que eu tenho, vamos escrever direto, Rho seria a raiz do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária do número complexo. Outra forma de ver a mesma coisa é aplicando a fórmula de distância entre pontos, certo? Porque esse ponto Z tem coordenadas A e B. A origem do sistema tem coordenadas 0, 0. Então, se eu aplico a equação para a distância entre pontos, seria a raiz de A menos 0 ao quadrado mais B menos 0 ao quadrado. Isso nós vimos, né? Se lembram disso, né? Aqui então vai dar quanto? O Rho vai dar A menos 0 da A ao quadrado mais B menos 0 da B. Aqui é a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de chegar à mesma conclusão. O importante, gente, do módulo é o seguinte. É sempre a distância do A fixo do ponto do número complexo à origem do sistema, e não outro ponto. Sempre a origem. Isso é importante, tá? Tá certo, gente? Então vamos pegar agora um exemplo de como calculamos o módulo de número complexo. Em seguida, vamos partir para o argumento. Bom, suponha que eu tenha um número complexo assim, z igual a 2 mais 3i. Qual é o módulo desse número complexo? Bom, vou pegar então o módulo Rho, vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Então o módulo será raiz de 4 mais 9. Isso aqui costuma dar 13, certo? Então, o módulo desse número complexo z, vamos escrever assim, o módulo desse número z é raiz de 3, ou seja, a distância do afixo desse ponto, vamos fazer aqui do lado. Então, eu tenho aqui a parte real, parte imaginária, o afixo desse ponto é isso aqui. Então, o módulo, que é essa distância aqui, vale raiz de 13. Essa distância. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Vou apagar a lousa. Se quem quiser ver aqui, dá uma pausa. Bom, posso pegar aqui, por exemplo, um número complexo. Vamos escrever W para variar um pouco. 5i. Qual que é o módulo desse número complexo? Nesse caso, gente, a parte real... Cadê a parte real dele? Bom, escrever que W é igual a 5i é a mesma coisa que escrever 0 mais 5i, certo? Ou seja, nesse número complexo, a parte real dele é nula. E só tem parte imaginária. Qual que é o módulo dele? Bom, o módulo desse número complexo, que chamamos de Rho, certo? É raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vamos escrever assim, Rho. Bom, isso aqui vai dar raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou seja, o módulo dele vale 5. Como é que isso aparece no gráfico? Vamos ver aqui. Então aqui ele só tem parte imaginária, né? Então o afixo dele está aqui, ó, em cima do eixo, no ponto 5, certo? Porque a parte real dele é 0. E qual que é o módulo dele? Seria essa distância que está aqui, que vale precisamente 5. Certo? Quem já entendeu, passa para frente no vídeo. Vou dar um terceiro exemplo desse caso. Vou pôr um sinal negativo aqui. Acho que não tem dificuldade, né, gente? Vamos pegar um número complexo. Z igual, suponha, menos 2 menos i. Qual que é o módulo desse número? Então, o módulo desse z, que é o Rho, certo? É raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Por que menos 1? Porque esse menos aqui é o menos 1 multiplicando a parte imaginária, certo? Aqui.
Bom, então Rho vai ficar raiz de 4. Quando eleva ao quadrado, o sinal de menos fica mais. Aqui vai dar a mesma coisa. Mais 1, certo? Então aqui o nosso módulo vai ser raiz de 5. Então como é que isso aparece no gráfico? Vamos lá. Menos 2 para a parte real, tá desse lado. Menos 1 para a parte... Ah, já fiz o... Pera, deixa eu fazer de novo isso aqui. Que foi direto para o terceiro quadrante, né? Assim, não? Aqui menos 2 para a parte real. Menos 1 para a parte imaginária. Esse aqui é o afixo desse número complexo. O módulo, raiz de 5, é essa distância aqui. Essa distância vale raiz de 5. Certo? Vamos agora para o argumento do número complexo. Já terminei a aula dessa semana. Bom, gente, o argumento do número complexo já é a transição da forma algébrica de se representar um número complexo para a forma trigonométrica. Veja, a interface dessas duas maneiras de se representar um número complexo. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala de um argumento, vou escrever aqui do lado, o argumento é o ângulo, é um ângulo na verdade, que vai aparecer aqui. Adivinhe qual ângulo, né? Você lembra do coeficiente angular, né? Então, é ele mesmo. Vamos pegar aqui um número complexo na sua forma geral. Z, A mais B, I, certo? Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, parte real, parte imaginária, eixo real, eixo imaginário, certo? Então aqui a gente tem o afixo desse ponto. O afixo é o nome do ponto que comunica a parte real com a parte imaginária, gente. Não tem é só um nome, tá? Mas é importante vocês saberem disso. Esse aqui é o afixo, certo? Do número Z. Então aqui, se a gente traçar o módulo do número complexo, que na verdade não é outra coisa que essa distância aqui, aparece esse ângulo aqui. Vamos chamá-lo de θ. Certo? Observando a figura, eu estou vendo que esse ângulo é reto, já estou vendo um triângulo retângulo, estou vendo que esse segmento aqui, que é a parte imaginária, é igual a esse segmento, esse aqui vale B, esse aqui de baixo vale A. Então adivinhe como é que calculo o ângulo? Bom, por funções trigonométricas, certo? Se eu escrevo seno desse ângulo θ, quem que será o seno? Eu tenho cateto oposto. A hipotenusa do triângulo é o módulo, Rho, certo? Então será B sobre o módulo, certo? Se eu escrevo cosseno desse ângulo θ, quem será o cateto adjacente? Nesse caso é o cateto adjunto, ou que está ao lado do ângulo θ, que será o A, sobre a hipotenusa, que vale Rho. Quer dizer, se para calcular o argumento desse número complexo, aqui eu teria que calcular também o módulo, né? Depende do módulo, essas duas funções trigonométricas. O que normalmente se faz, gente, é evitar contas adicionais e ir direto para a tangente. Que a tangente do ângulo θ, quem será? O cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o A. E dessa forma eu evito ter que estar calculando o módulo. Vou direto, não? Para a razão da parte imaginária do número complexo pela parte real dele. Dividindo uma coisa pela outra, já me dá a tangente do número. Agora, o argumento não é a tangente. O argumento é o ângulo. O argumento é o θ. Isso é importante, tá? Vamos tomar uns exemplos agora sobre o argumento e já termino a aula. Suponha que tenha aqui vamos pegar esse número complexo, raiz de 3 mais i. Qual que é o argumento dele, certo? Bom, vamos calcular primeiro o módulo, não? O módulo Rho, quem seria? Raiz quadrada o quadrado da parte real, mais o quadrado da parte imaginária. Nesse caso, a parte imaginária é o número 1, 1 ao quadrado, certo? Então aqui o módulo vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado dá um 3. 1 ao quadrado dá 1. Então o módulo vai ser raiz de 4, isso aqui dá um 2, certo?
Vamos pôr um quadrado aqui em volta para não nos perder. Então, qual que será o argumento desse número? Se eu faço seno desse ângulo θ, vamos fazer aqui do lado, aqui embaixo, só para não se atrapalhar. O que eu tenho aqui? O afixo. Então, eu tenho aqui esse vale B, esse vale A, esse é θ. Então, seno de θ é a parte imaginária sobre o módulo, certo? A parte imaginária é 1, o módulo é 2. Então, seno de θ vale 1/2. Esse não é o argumento. O argumento é o valor do ângulo θ. Certo? Bom, se eu escrever cosseno de θ, é outra forma de resolver o mesmo. Quando vocês forem calcular argumento, não precisa fazer as 3 funções. Pega uma delas, aquela que vocês acharem melhor. Tá? Estou fazendo dessa forma para mostrar todos os caminhos que vocês podem utilizar para o cálculo do argumento. Aqui no caso, o cosseno, olhando para essa figurinha improvisada que eu fiz aqui embaixo, o que é? A parte real dividido pelo módulo. A parte real é raiz de 3, o módulo é 2, certo? Então, cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. E se eu quiser calcular, agora sim, tem que apagar a figura, que eu não fiquei sem espaço. Pela tangente, é a parte imaginária sobre a parte real. Racionalizando, ou seja, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, isso aqui vai me dar um raiz de 3 sobre 3. Bom, qual que é então o argumento, gente? Bom, aqui tem que usar aquela tabelinha de senos e cossenos e tangentes que vocês sabem muito bem. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço, que eu não quero apagar essa parte. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Você lembra daquela tabelinha, não? Seno, vamos escrever aqui seno, cosseno, tangente, certo? 30, 45, 60 graus. A gente faz assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada de todo mundo, raiz de 1 é 1, certo? Divido por 2. Para achar a tangente, divido de cima pelo de baixo. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2, raiz de 3. Então, qual que é o seno, o ângulo, perdão, cujo seno vale 1/2? O ângulo cujo seno vale 1/2 é 30 graus. E a mesma forma, qual é o ângulo cujo cosseno raiz de 3 sobre 2? O cosseno raiz de 3 sobre 2 é 30 graus. E qual é o ângulo cuja tangente raiz de 3 sobre 3? 30 graus, não? Então, o argumento deste número complexo é 30 graus. Posso escrever também em radianos, seria um π sobre 6, certo? Lembrando que π vale 180 graus, 180 dividido por 6 dá 30. Esse é o raciocínio, certo? Então, em radianos seria π sobre 6, em graus, 30 graus. A resposta normalmente é dada em radianos. Por isso que eu comento isso aqui. Tá certo, gente? É claro que isso funcionou porque eu tomei um número complexo cujo argumento é um ângulo notável, né? Esses 3 estão aqui, certo? Claro que se parece um ângulo aí, um valor diferente, para achar o argumento tem que usar aquela tabela de senos e cossenos, aquelas tabelas enormes, que você acha com facilidade na internet, tá? Que normalmente nesse estudo a gente vai usar esses ângulos notáveis. Então já repassem essa tabelinha aqui. Vocês vão usar ela. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar. Bom, aqui eu acho que não é necessário um segundo exemplo para argumento. É isso que temos que ver agora. A atividade de vocês será isso. Representação geométrica, módulo e argumento do número complexo. É importante, gente, vejam isso, porque na aula que vem, como já mencionei no início do vídeo, vai ser a forma trigonométrica do número complexo. E essa forma trigonométrica, gente, ela vai sair daqui. Dessas duas funções aqui. Tá certo? Bom, gente, espero que todos vocês tenham um bom fim de semana. Não deixe de entregar a atividade. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau!